Hoje, no Jornal da Capital, primeira edição, nós teremos uma entrevista relevante com o advogado Lindolfo Macedo Castro, que é membro da Comissão de Direitos Previdenciários da Ordem dos Advogados do Brasil. E nós vamos falar sobre um tema que vai dominar o debate, não apenas deste finalzinho de ano, vai dominar o debate sobre a reforma da Previdência. O governo Temer já encaminhou para a Câmara dos Deputados, isso já está na Comissão de Constituição e Justiça, que deve votar até na quarta-feira a admissibilidade para que possa tramitar a reforma da Previdência. Essa admissibilidade vai ser aprovada e praticamente por unanimidade, porque é só para dizer se é constitucional ou não a tramitação. Agora, o que importa para o Brasil é começar a discutir o conteúdo. É evidente que, pela análise de todos os economistas, o Brasil precisa tomar providências com relação à reforma da Previdência. Mas é também evidente que esta reforma da Previdência proposta é uma reforma da Previdência contra os pobres. Ou melhor, que não divide com setores que são consideradas castas da administração pública. Nós ainda temos um pouquinho de resquício da ditadura militar de 1964. Por que será que o Brasil tem medo dos militares? Por que os militares não estão incluídos nesta reforma da Previdência? Eu tive a oportunidade, Deus me permitiu e o povo de Mato Grosso também, de ser um dos deputados constituintes. Eu tive a oportunidade de ajudar a escrever a Constituição do Brasil. E uma das conquistas que nós defendíamos e que nós comemoramos foi a criação do Ministério da Defesa, que deveria ser ocupado por civil. Inclusive para simbolizar a ruptura daquele momento, porque o Brasil saía de um governo de exceção para partir definitivamente para a democracia. E estamos conquistando a cada ano essa democracia. Hoje, o Ministério da Defesa é exercido por um civil, mas é exercido o Ministério da Defesa por um civil que não dá um pio, sem ouvir e sem consentir com o que falam os chefes das Forças Armadas. Ninguém quer aqui diminuir a importância que os militares têm para o Brasil, nem a importância que eles têm na proteção da pátria, nem a importância que ele tem na formação dos jovens. O que nós estamos discutindo é o seguinte: por que a reforma da Previdência não atinge também os militares? Já que eles são responsáveis, segundo cálculos dos mesmos economistas que anunciam um rombo extraordinário na Previdência, por 40%. Mas não é só militares, não. Por que não atinge o judiciário? É porque a reforma da Previdência está sendo proposta por um governo fraco, por um governo que é legítimo constitucionalmente, mas não tem apoio popular para propor reformas legítimas que melhorem o futuro da sociedade brasileira. Porque se é para dividir sacrifícios, tem que dividir com todos. Por que eleger castas no serviço público? Porque a aposentadoria, por exemplo, só vai poder se aposentar quando tiver 65 anos de serviço, aliás, de idade, tanto homem quanto mulher. Acaba a diferença do gênero, essa é a proposta do governo, e também depois de 45 anos de contribuição para a Previdência Social. Não é ou 65 ou 45, é e. Você tem que ter 45 anos de contribuição e 65 anos de idade. Se você já tem o limite de idade, você vai ter que ter pelo menos 25 anos de contribuição. Como é que é hoje?
Hoje é aos 60 anos para homens, 55 para as mulheres, e você tem que ter 15 anos de contribuição. Então essa contribuição está aumentando para 25 e você tem que ter no mínimo 65 anos de idade. E isso não atinge os militares. E eu quero saber o seguinte: se vai atingir também os políticos, se vai atingir o legislativo, se vai atingir o judiciário, se vai atingir todos os cidadãos brasileiros, do Oiapoque ao Chuí, dos Pampas aos Seringais. Isso já está também sendo proposto para a área rural brasileira, que vai ter que contribuir também com a Previdência para diminuir o rombo. É preciso saber por que excluir os militares. Porque esse governo, que é um governo que tem muitos dos seus membros envolvidos em roubalheira dos cofres públicos, estão com medo de juízes e militares? É por isso que a reforma da Previdência não chega lá? Pense nisso.